Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, gente. Ó, estou mais uma vez aqui com a nossa aula de redação, tá? Espero que você esteja bem. Antes de começar aqui, gente, nossa aula, vamos relembrar um pouco, né, o que a gente já viu, né? Na aula anterior, a gente viu o quê? Um artigo de opinião, certo? A gente está nesse tipo de texto, né, que está assim, os gêneros dissertativos, né? O artigo de opinião, na verdade, ele é um tipo de texto também dissertativo, né? Só que a diferença do artigo de opinião para a dissertação é que no artigo de opinião o autor vai tentar convencer o leitor, né? Como? Através de argumentos, né? Ele vai argumentar sobre um determinado ponto de vista. Lá na dissertação, não há isso, né? Na dissertação, o autor vai expor um ponto de vista, porém, ele não vai tentar convencer o leitor de nada, não vai usar argumentos, tá bom? Com certeza. Bom, e vamos ver agora, nesta aula, um tipo de texto, né, que tem a ver, bom, tem a ver também, né, um texto de opinião, certo? Por quê? É uma resenha crítica, tá, gente? Resenha, muitas pessoas confundem. A resenha é um simples resumo? Resenha é um resumo? Sim. O que é uma resenha? É um resumo, claro. Porém, existem tipos de resenha, tá? Hoje nós vamos ver o que é uma resenha crítica, tá? Porque existem outros tipos de resenha, certo? Não é um simples resumo, como se pensa. A resenha crítica tem características próprias, tá? Nós vamos já analisar quais são essas características, vou te mostrar direitinho todas essas características, como é que a gente deve, assim, umas dicas de como fazer uma resenha crítica, né? Sobre o que, vou falar direitinho para você, tá? Mas antes, mais uma vez, pega o seu material, deixa o seu materialzinho aí, ó, caderno, caneta, faça as anotações, tá? Lembrando que a gente não utiliza material didático em aulas de redação, né? Você lembra? Então, pega o papel, né, o caderno, matéria de redação, anota bem direitinho aí. Depois que você assistir a aula, você vai, claro, se concentrar, vai fazer suas atividades direitinho, né? E enviar, tá? Se você está em casa, se você não pode comparecer presencialmente, o que vai acontecer? Você vai enviar pelo meu e-mail ou na agenda Edu, né? Porém, se você assistir a aula presencial, você pode levar lá pessoalmente para a professora, tá? Sem problema nenhum. Bom, gente, então é isso, né? Mais uma vez, ó, lembrando, tá? Que às vezes, até pedir assim uma certa desculpa, porque às vezes a gente demora um pouquinho a ver as atividades, mas não se preocupe, eu estou vendo tudo direitinho, tudo anotado, tudo colocado lá, sua participação, tá? E estão chegando aí as avaliações, tá bom? Estude, se prepare, tá bom? Terá a semana de revisão, né? Semana que vem, semana de revisão. A semana após as revisões será de avaliações, tá? Então, já vá se preparando direitinho, tá bom? Gente, vamos lá começar então, né? Vamos lá, mostrar para você o que é exatamente uma resenha, como é que a gente faz uma resenha, quais as características de uma resenha, eu vou te mostrar, tá bom? Agora mesmo, sem dificuldade nenhuma, tá bom? A gente vai começar agora, tá bom? Vamos lá, o que é uma resenha? Oh, que ótimo, né? Olha só, o que é resenha crítica? Eu botei aqui um nome bem grande, né, para você acompanhar aqui, tá vendo aí, ó? Resenha crítica, né? Que é o que a gente vai ver agora. Bom, olha só, resenha, estrutura da resenha crítica. Título: algumas publicações exigem que seja exatamente o título do texto, referência bibliográfica, credenciais do autor, conhecimento, conclusões do autor, quadro de referência, teórica, ideológica e apreciação. Gente, primeiro, antes de ver, para você entender essas características, vamos ver o conceito, tá? Ó, resenha crítica é um texto que, além de resumir o objeto, é um resumo, mas não é um simples resumo. Além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião.
também denominado de recensão crítica, tá? Mas é mais comum resenha crítica. O que é isso? Você vai falar sobre um determinado objeto, seja uma obra de arte, digamos, um livro, uma resenha crítica de um livro, de um filme, pode ser também, né? Não é um simples resumo, você não vai só contar a história daquele filme ou daquele livro, não. Você vai fazer um resumo, porém, você vai dar sua opinião sobre o que você está falando, ou filme, ou um livro, entendeu? Por isso que é uma resenha crítica. Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer uma resenha crítica? Primeiro, gente, a gente só pode fazer uma resenha crítica de algo que a gente conhece, né? Como é que eu vou dar minha opinião sobre algo que eu não conheço? É impossível. Então, primeiro, eu vou falar sobre um filme que eu assisti, que eu tenho alguma opinião formada, que, enfim, um livro que eu tenha lido e posso, né, enfim, falar sobre esse livro, tá? Vai depender. Como fazer uma resenha de um filme, né? Aqui é um exemplo. Primeiro, especifique o seu trabalho. Ou seja, eu tenho que botar lá qual é o filme, né, gente? Gente, muito importante. Toda redação, todo texto tem título. Eu sempre falo isso, né? Título. Tem que saber tudo sobre a obra. Como é que eu vou falar de algo que eu não sei? Se você vai falar de um filme, você tem não só que saber o enredo da história, não. Você tem que saber quem é o autor da história, o ano em que a história, né, foi produzida, os atores, enfim, tudo sobre o filme. Se ganhou prêmio, se não ganhou. Você tem que saber as informações, tá? Tudo. Se for de um livro, tem que saber quem é o autor, em que ano a obra foi publicada, quais as características dessa obra, né? Em qual escola literária está situada, se é romantismo, se é realismo, se é modernismo. Enfim, você tem que realmente conhecer, tá? Apresente a obra e os detalhes que deseja criticar. Então, você vai apresentar como? Fazendo um resumo. Eu posso começar, gente, uma resenha crítica fazendo um simples resumo. Bom, vou falar sobre o livro Dom Casmurro, né? Dom Casmurro, do escritor Machado de Assis, publicado em ano tal, tal, tal. É uma obra, enfim, eu começo apresentando a obra, né? Que foi publicado durante o realismo brasileiro. Pronto, eu faço uma apresentação, se for um filme. Eu começo dizendo o nome do filme, quem produziu o filme, em que ano. Né? Falo um pouco do filme, quem são os protagonistas. Apresentação. Depois, eu faço um resumo dessa obra e lá no final eu vou expor a minha opinião, que chama-se apreciação. Quando eu vou expor o que eu acho daquela obra, né? Bom, se eu gostei muito, se eu acho uma obra perfeita, eu vou lá, só que eu tenho que argumentar, tenho que mostrar, né? Por quê? Os pontos positivos e negativos, né? Daquela obra, né? Se eu gostei, se eu não gostei, enfim. Lá no final, né? Que é quando você vai dar sua opinião. Olha aqui, ó. A resenha divide em duas partes. Fazer uma síntese, né? Eu já disse, né? Você primeiro faz um resumo da obra. No início, o que é que eu faço primeiro? A apresentação da obra. Dizer o nome da obra, ou livro, ou filme. Dizer quem é o autor, em que ano foi publicado, em que ano foi produzido. Segunda parte, resumo, que ele fala aí, síntese. Síntese é o quê? Um resumo da obra. Eu vou contar a história, né? E, por último, a análise da obra, que é lá no final. Né? Na última parte, eu vou fazer uma avaliação crítica da qualidade do que eu mostrei para você. Né? Uma resenha crítica como? No final, primeiro eu apresento, depois eu faço um resumo no final da minha opinião. Se é uma obra de excelente qualidade, na minha opinião, eu vou dizer para você, né? Uma obra de excelente qualidade, porque mostra a realidade vivida pelos jovens, enfim. Né? É uma parte culta. Ou se não, não, uma obra que não retrata realmente o que aconteceu, tá? Eu posso criticar positivamente, se eu gostei, se eu acho que a obra é muito boa, eu vou até recomendar, né, para que a pessoa ou leia o livro ou assista o filme, né? Lá no final, certo? Essa partezinha aí, gente, é lá no final. Conceito, eu já mostrei, né? Deixa eu mostrar de novo. Bom, definições. Primeira parte, resenha é um resumo, né?
Pronto, é o que eu estava falando para você, que às vezes a pessoa confunde assim. Resenha é um simples resumo? É. Faça uma resenha. Faça um resumo. Agora, faça uma resenha crítica. Aí sim, é outra coisa, né? A resenha, quando é só um resumo, é um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo qualquer, sem qualquer crítica. Gente, um simples resumo, eu não vou expor minha opinião. É um resumo. Ah, eu assisti uma peça teatral, vou lá. Faça um resumo da peça que você assistiu, da peça teatral. Vou lá e resumo. A história começa assim, assim, pronto, resumo. O filme, eu vou lá e faço um simples resumo. O livro, um resumo. Pronto, acabou. Né? Sem julgamento, sem crítica. Né? É um texto simplesmente informativo, quando ele é só um resumo. Porque o objetivo é informar o leitor, é contar a história. Pronto, um resumo, uma resenha comum. O professor de outra disciplina, de história, de geografia ou de ciências, pede um resumo sobre um determinado assunto. Você não vai expor sua opinião. É só um resumo, né? Uma resenha é um resumo sobre o corpo humano, sobre as estações do ano, sobre a região Nordeste, enfim. Então você vai lá e resume. Só isso, é só informar, simples resumo. Porém, quando é resenha crítica, aí muda, né? Resenha crítica é um texto que, além de resumir o objeto, resume, sim. Porém, faz uma avaliação sobre ele, né? Uma crítica apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e opinião, também denominado, já falei, né? Recensão crítica, mas a gente usa muito resenha crítica, né? É muito comum, tá? Então é isso, a diferença entre resumo e resenha. Resenha, resumo, que é só um resumo, é resenha crítica. Então, qual é a estrutura da resenha crítica? Primeira parte, a apresentação da obra. Vou botar o nome da obra, falar um pouquinho quem é o autor, em que ano foi publicado, né? Em que ano foi ao ar, se for uma série, se for um espetáculo, né? Quando ele foi apresentado, em que teatro, foi um filme, em que ano foi produzido, se ganhou prêmio, se não ganhou. Tem alguma informação na primeira parte, que é a parte pequena. Segunda parte, o desenvolvimento, gente, é a parte grande, a parte maior. Você vai resumir, aí sim, você vai conta, narra. É o enredo, narra toda a história. E na última parte, no final, também um único parágrafo, parágrafo menor, você vai fazer sua apreciação, ou seja, você vai fazer sua crítica. Você vai apontar pontos positivos e negativos ou um ou outro, né? E aí, se você acha uma obra, como eu já disse, né, que vale a pena, você vai até recomendar lá no final, né? Você vai dizer, bom, então assista, veja que é muito bom, enfim, tá bom? Por isso que a resenha crítica é um texto de informação e opinião, porque informa e também a pessoa dá opinião lá no final, né? Por isso, resenha crítica, tá bom? Conceito já vimos, muito bem. Como fazer, também já. Estrutura, era isso, gente. Eu falei assim de forma bem resumida. Título, claro, né? Você vai botar um título no seu texto. Não existe texto nenhum sem título. Tem que ter o título, né? Depois, referência bibliográfica é o quê? Exatamente quem produziu, se for um filme, se for um livro, quem é o autor, comentar um pouco, em que ano foi produzido, ou em que ano foi publicado. Né? Isso é referência bibliográfica. Fica lá na primeira parte, né? Conhecimento, né? Conclusões do autor, você vai. Essa parte aqui fica o desenvolvimento, você vai narrar a história, né? E lá no finalzinho, olha só, a apreciação, né? O que é a apreciação? É a minha opinião sobre a obra. Se eu gostei, se eu não gostei, se eu recomendo, se eu não recomendo, né? Lá no final, última parte. Lembrando, vamos recapitular. Primeira parte, eu vou apresentar a obra, título e falo um pouquinho. Segunda parte, resumo, enredo, resumo da obra. E a última parte é a parte que eu vou apreciar, que eu vou dar a minha opinião, seja a favor, seja contra, seja apontando pontos negativos ou negativos, tanto faz. Mas é a última parte, lá no finalzinho, tá bom? Então é isso. Bom, gente, é exatamente isso a resenha crítica, né? Acho que você deve ter entendido com certeza. Não é um simples resumo, né? É um resumo de uma obra de arte, espetáculo teatral, pode ser um filme, até uma série, pode ser um livro, né? E como é a estrutura?
Apresenta a obra, fala um pouquinho da obra lá no início. Segunda parte, resumo da obra, conta a história. E na última parte, no último parágrafo, eu dou minha opinião. É a apreciação, a opinião, o que eu acho da obra, certo? Eu acho que você deve ter entendido direitinho, tenho certeza que você entendeu, né? Com certeza, gente. Então, é isso. Quando alguém te pedir, faça uma resenha sobre o romantismo brasileiro, o que você vai fazer? Um resumo. Você vai dizer que foi o romantismo, as gerações, enfim. Um simples resumo. Se eu te pedir, faça uma resenha crítica sobre o livro Lira dos 20 anos, do escritor Álvares de Azevedo. Aí sim. Aí, para você fazer essa resenha crítica, como é que você vai fazer? Primeira coisa, ler o livro. Como é que eu vou fazer uma resenha sem ler o livro, gente? Sem conhecer a obra, né? Eu vou ter que conhecer a obra, né? Então é isso. Aí como é que eu vou fazer? Primeira parte, eu falo um pouquinho, a Lira dos 20 anos. É uma obra do escritor Álvares de Azevedo, foi escrito durante a segunda fase do romantismo brasileiro. Pronto. Publicado logo após sua morte, né? Quando ele tinha 21 anos incompletos, a obra foi publicada. Aí na segunda parte eu conto, eu narro, eu falo sobre a obra, como é que é dividido tudo. E na última parte eu vou argumentar. Não, é uma obra que vale a pena ler porque ela caracteriza aquela geração do romantismo. Ou então não recomendo. Não, esta obra está fora dos padrões daquela época, por isso. Lá no final que eu dou minha opinião, né? Então é isso. Primeiro, conheça a obra, depois é que você pode falar sobre a obra, seja filme, seja livro, seja uma peça teatral, né? E lembrando dessas três partes que eu te falei, tá bom? É isso, gente. Bom, eu vou já encerrar por aqui, espero que você tenha gostado, tá? Atividadezinha lá na Agenda Edu, tá? Não se esqueça, tá lá direitinho. Mais uma vez, meu e-mail, Luciene Rodrigues, 3333, arroba gmail.com, tá? De novo, Luciene Rodrigues, 3333, arroba gmail.com, né? Se você não quiser enviar assim, você vai enviar através da Agenda Edu, né? Você tem essas possibilidades, Agenda Edu, ou no meu e-mail, ou se você vê aula presencial, você vai levar, tá bom? As atividades, mais uma vez, agradecendo. Qualquer coisa, vai lá. Sugestão, dúvida, vai lá na Agenda Edu. Se demorar um pouquinho, não se preocupe, a gente vê tudo, a gente corrige tudo, tá? Nem se preocupe. Tem bastante coisa. Que bom, né? Não reclamando, continue enviando, tá? E é isso, já vamos despedindo. Não deixe acumular suas atividades, faça tudo direitinho, tá? Em tempo hábil, para que você não fique sobrecarregado depois, tá bom? Bom, e é isso, gente. Ó. Um grande abraço para você. Fique bem, tá?